Dia de Flamengo em campo é sempre especial, mas hoje, além da expectativa pelo duelo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o torcedor rubro-negro tem motivos de sobra para ficar de olho em tudo que está rolando nos bastidores da Gávea. Porque o dia começou com uma avalanche de informações importantes, movimentações nos bastidores, cobrança pesada contra outro clube da Série A e até lançamento de uniforme novo com direito à estreia já na partida desta noite. É o tipo de quinta-feira em que o noticiário do Mengão domina todas as manchetes esportivas do país. E vamos começar por um dos assuntos mais comentados desde as primeiras horas da manhã, o novo manto 3 do Flamengo. Esquece tudo o que você viu nos últimos anos porque dessa vez o clube resolveu ousar. Nada de preto ou tons escuros como costuma ser tradição nos uniformes alternativos. O modelo de 2025 chegou em tom bege com detalhes em preto e vermelho nas listras da Adidas, além do escudo do Remo estilizado, dando um ar retrô e diferente a essa nova camisa. A logo da Adidas vem no formato original, aquele Originals, que muita gente curte por remeter aos anos 90. E para não perder tempo, o Mengão já vai estrear o novo uniforme logo mais em pleno Maracanã. Essa escolha por um manto bege gerou reações diversas entre os torcedores. Tem gente que achou estiloso e elegante uma proposta ousada que foge do padrão, outros já preferem algo mais tradicional com as cores clássicas do clube. Mas é inegável que o lançamento chamou a atenção. É o tipo de camisa que divide opiniões, mas como sempre acontece com as camisas do Flamengo, deve esgotar rapidamente nas lojas. Inclusive, já tem torcedor aproveitando a ocasião para garantir o presente de aniversário. A movimentação nas redes sociais foi intensa, com fotos do uniforme circulando por todos os cantos e torcedor debatendo cada detalhe do novo visual. E claro, com estreia marcada para hoje, o impacto do uniforme será ainda maior se vier acompanhado de uma boa atuação e quem sabe de uma classificação importante na Copa do Brasil. Só que essa não foi a única novidade de peso no dia do Flamengo. Ontem à noite, o Conselho Deliberativo do clube realizou uma reunião extraordinária para tratar de um tema crucial para o futuro financeiro do rubro-negro, a aprovação de um novo patrocinador. E o martelo foi batido. O Flamengo oficializou um contrato com a Rap Vida, empresa do setor de saúde, que atua com planos médicos e odontológicos em diversos países da América do Sul. O acordo foi fechado no valor de 71 milhões de reais por 3 anos, com a marca sendo estampada na parte superior das costas do uniforme rubro-negro. Esse movimento já vinha sendo costurado há algum tempo. As tratativas com a Rap Vida estavam praticamente concluídas, mas precisavam passar pela votação do Conselho. Com a aprovação agora é oficial, a nova patrocinadora já estreia hoje mesmo, estampando seu nome no novo uniforme lançado nesta quinta. O espaço, antes ocupado pelo Mercado Livre, que deixou o clube no fim do ano passado, agora será da seguradora, e essa mudança representa um importante reforço para o caixa do Flamengo. Afinal, além de garantir uma cota considerável, ainda agrega uma marca relevante ao portfólio de patrocinadores do clube. A reunião que selou o acordo também entrou para a história por outro motivo. Foi a primeira vez que o Flamengo realizou uma votação híbrida com a possibilidade de participação tanto presencial quanto online dos conselheiros. Isso mostra como o clube tem buscado modernizar seus processos administrativos sem abrir mão da transparência e da participação ativa de seus membros. Uma sinalização clara de que o Flamengo segue evoluindo também fora das 4 linhas. E já que o assunto é bastidor, não tem como deixar passar o que aconteceu ontem com o vice-presidente de futebol do clube, que perdeu completamente a paciência com a situação envolvendo o Internacional. O Flamengo emitiu uma nota pública em tom duro, cobrando o pagamento de uma dívida referente à venda do volante Thiago Maia. O Inter comprou o jogador no fim do ano passado, parcelou a transação em 5 vezes, mas até agora não pagou absolutamente nenhuma das parcelas acordadas. O mais curioso e irritante para os dirigentes rubro-negros é que, mesmo com a dívida em aberto, o clube gaúcho segue no mercado contratando jogadores como se estivesse com tudo em dia. Ontem mesmo, o Internacional anunciou oficialmente a chegada de Alan Rodrigues em uma negociação estimada em 4 milhões de dólares.
Isso enquanto deve mais de 6 milhões de reais ao Flamengo pela compra de Thiago Maia. O tom da nota, divulgada pelo clube carioca, não deixou margem para dúvidas. O Flamengo lamentou publicamente o descumprimento do acordo, destacou que a dívida está sendo cobrada formalmente junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF e informou que solicitou a aplicação de um transfer ban contra o Internacional, ou seja, um bloqueio que impediria o clube de registrar novos jogadores até quitar o débito. O caso será julgado no dia 6 de setembro. Mas o clima entre os clubes que já vinha azedo nos bastidores agora ganhou contornos ainda mais tensos. Essa situação ainda remonta a uma proposta feita pelo próprio Flamengo no início do ano. O clube carioca chegou a sugerir a contratação do zagueiro Vitão como forma de abater a dívida. O Internacional recusou a oferta, garantindo que faria os pagamentos normalmente. Meses depois, não pagou nenhuma das parcelas. E agora, diante da iminência de uma punição, a pressão aumentou. A postura do Flamengo foi clara: se não pagar, vai ter consequência. Enquanto isso, no campo esportivo, o elenco segue sendo reforçado e apresentado oficialmente à torcida. Hoje, antes da bola rolar no Maracanã, os recém-chegados Samuel Lino e Jorge Carrascal serão apresentados à nação rubro-negra. Assim como aconteceu com Emerson Royal e Léo Ortiz, a diretoria planejou esse momento como forma de aproximar ainda mais os reforços da torcida. Quem for ao estádio pode esperar aquela recepção calorosa da arquibancada com direito a foguetório, aplausos e cânticos tradicionais. É aquele tipo de cerimônia que só o Flamengo sabe fazer, transformando a apresentação em espetáculo. Além deles, outro nome que pode pintar como novidade é o do atacante Saul, que chegou recentemente ao clube e deu uma entrevista que causou certo alvoroço. Segundo ele, já estaria relacionado para o jogo desta noite, mesmo tendo seu nome publicado no Boletim Informativo Diário BID da CBF apenas na quarta-feira. Pela regra, para estar à disposição, o jogador precisa ser regularizado com no mínimo 48 horas de antecedência. Ou houve algum erro na interpretação da regra, ou estamos diante de uma exceção ainda não explicada. De qualquer forma, o jogador mostrou empolgação e deixou claro que está pronto para encarar o desafio de jogar no clube com maior pressão e maior torcida do país. Ele afirmou que, mesmo estando há 3 meses sem entrar em campo, já se sente preparado após 5 dias de treino intenso no Ninho do Urubu. E para encerrar, por enquanto, esse pacotão de novidades, uma possível contratação que está próxima de ser finalizada, pode mudar os rumos do mercado rubro-negro. Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina, está na mira do Flamengo. O clube já tem tudo acertado com os italianos e agora aguarda apenas o sim do jogador para concluir a transação. A ideia é que essa contratação seja a última grande movimentação de entrada na janela atual. Com a chegada de Beltrán, o foco da diretoria muda. O objetivo passa a ser renovar contratos pendentes e trabalhar nas saídas planejadas, já que até agora apenas Wesley e Gerson deixaram o elenco de forma definitiva. O caso de Gerson foi uma questão contratual com o pagamento da multa rescisória. Já o de Wesley, uma venda que já era prevista há meses. Com ainda 1 mês restante de janela, a diretoria vai usar esse período para organizar a casa, alinhar o elenco e garantir que o Flamengo chegue forte na reta final da temporada, disputando títulos e mantendo a base sólida para 2020. E 6. A movimentação é intensa, a pressão é grande, mas é assim que o Flamengo gosta, com adrenalina no máximo e a nação sempre de olho em tudo. E logo mais às 9h30 da noite tem bola rolando no Maraca. Se depender do clima de hoje, promete ser daqueles dias em que tudo conspira a favor de mais uma noite mágica do Mengão. E se por um lado o Flamengo vive esse turbilhão de novidades positivas e decisões firmes nos bastidores dentro de campo, o momento também é de transição e expectativa. A temporada de 2025 caminha para a sua parte mais decisiva e a diretoria entende que agora é hora de colocar em prática o planejamento desenhado ainda no início do ano. Depois de um período de instabilidade em que o elenco sofreu com desfalques, desgaste físico e algumas atuações abaixo do esperado, o clube tem sinalizado uma clara reestruturação interna
E essa movimentação já começa a dar sinais de resultados concretos. Com a iminente chegada de Lucas Beltrán à diretoria, dá um sinal claro de que busca qualidade, não apenas quantidade. O atacante argentino é visto como uma peça-chave para o sistema ofensivo rubro-negro, alguém que pode não apenas disputar posição, mas alterar a forma de jogar da equipe. Rápido e inteligente na movimentação e com boa presença na área, ele foi um dos grandes nomes do futebol argentino antes de se transferir para a Europa. E a expectativa é que, se o sim vier nas próximas horas, o impacto seja imediato. Internamente, o nome de Beltrán é tratado com muita cautela. Já existe um acerto com a Fiorentina, que topou liberar o jogador mediante o pagamento acordado, e agora o último passo é convencer o atleta de que o Flamengo é o lugar certo para ele neste momento da carreira. As conversas têm sido positivas e a esperança é que tudo seja resolvido nos próximos dias para que ele já possa ser integrado ao grupo e inscrito antes do fechamento da janela. Esse movimento reforça uma lógica muito clara dentro do clube: reforçar com qualidade e depois focar na manutenção do elenco e no equilíbrio financeiro. Com o time praticamente fechado para o restante da temporada, a diretoria já começa a concentrar esforços em renovar contratos importantes que estão chegando perto do fim. Há jogadores no elenco com vínculos se encerrando em 2025, e a ideia é antecipar qualquer possibilidade de perda para evitar leilões e disputas no mercado. O Flamengo sabe que manter uma base sólida é essencial para continuar competitivo em alto nível, e por isso as renovações são tratadas como prioridade, tão logo a novela Beltrán se resolva. Além disso, outro ponto que já está sendo tratado com firmeza são as saídas. O clube entende que o grupo está numeroso e que algumas negociações de saída precisam acontecer não só para aliviar a folha salarial, mas também para não deixar jogadores encostados sem espaço no elenco. A saída de Gerson, apesar de dolorosa, para a torcida era inevitável. Houve o pagamento da multa contratual e, diante disso, o Flamengo não tinha como segurar. Já a venda de Wesley já era uma questão praticamente definida desde o início do ano e a negociação foi bem conduzida para garantir retorno financeiro e espaço no elenco. Outros nomes, no entanto, seguem em análise. Há atletas que despertam interesse de clubes do exterior e algumas sondagens já chegaram à Gávea, mas a diretoria quer avaliar caso a caso com calma, priorizando sempre o equilíbrio do grupo e a manutenção da competitividade. Nesse contexto, o torcedor começa a ver com clareza uma nova fase se desenhando no Flamengo. Uma fase em que o clube não apenas busca estrelas para montar um super time, mas trabalha para consolidar um elenco forte, comprometido e equilibrado em todas as posições. E isso tem reflexo direto no dia a dia do CT. Os treinos têm sido mais intensos, os atletas novos têm mostrado comprometimento e, acima de tudo, existe uma disputa saudável por espaço. Isso, claro, é o combustível para elevar o nível de competitividade dentro do próprio elenco. Com mais opções e qualidade à disposição, o técnico tem mais liberdade para montar variações táticas, testar diferentes formações e adaptar o time de acordo com o adversário ou as exigências de cada competição. E se o torcedor está empolgado com as chegadas e o fortalecimento do time, também está atento a tudo que cerca a parte política e institucional do clube. A aprovação do novo patrocinador, como já mencionamos, é apenas uma das muitas decisões estratégicas que estão sendo tomadas para manter o Flamengo no topo. Com o contrato da Rap Vida, o clube assegura uma receita sólida pelos próximos 3 anos, o que garante não apenas fôlego financeiro para o presente, mas estabilidade para planejar o futuro. E não se trata apenas de valores. A escolha de um parceiro estratégico com atuação nacional e internacional reforça o posicionamento do Flamengo como uma marca global que transcende as fronteiras do futebol brasileiro e se consolida como uma potência continental. Esse crescimento institucional também passa pelo protagonismo que o clube tem buscado assumir nas discussões do futebol nacional. A cobrança formal ao Internacional, feita com tanta firmeza e exposição pública, é um recado não só para o clube gaúcho, mas para o sistema como um todo. O Flamengo está dizendo que não aceita mais calotes, promessas vazias ou acordos descumpridos.
que vai usar todos os mecanismos possíveis para garantir seus direitos e proteger seu patrimônio. A entrada com pedido de transfer ban na CBF pode ser o começo de uma nova postura no cenário nacional, a de um clube que cobra profissionalismo, transparência e responsabilidade financeira dos seus concorrentes. Algo que, convenhamos, faz muita falta no futebol brasileiro. Essa nova postura também se reflete na forma como o clube tem conduzido as apresentações de seus reforços. Transformar a apresentação em evento, colocando os jogadores diante da torcida antes mesmo da estreia, é uma estratégia inteligente e eficaz. Isso aproxima o atleta da arquibancada, gera identificação imediata e fortalece o vínculo emocional que é tão característico da relação entre o Flamengo e sua torcida. Carrascal e Samuel Lino já chegam sob olhares atentos e expectativa alta. A recepção no Maracanã promete ser calorosa como sempre. E o ambiente ajuda muito na adaptação. Quando o jogador sente o peso e o carinho da nação, a motivação cresce! Não é à toa que tantos atletas de destaque sonham em vestir o manto sagrado. Não se trata apenas de jogar em um clube grande, é viver uma experiência única. E dentro dessa atmosfera de transformação e intensidade, o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro se torna ainda mais simbólico. É a primeira vez que o novo uniforme será utilizado. É a estreia de patrocinador, é dia de apresentação oficial de reforços, é noite de decisão com o Maracanã pulsando, a torcida cantando do início ao fim e o time entrando em campo para mostrar que está cada vez mais preparado para brigar por tudo. O duelo com o Galo carrega um peso enorme, não só pelo contexto da Copa do Brasil, mas pelo momento que o clube atravessa. Uma vitória hoje significa muito mais do que uma classificação, é a chance de consolidar esse novo ciclo que começa a se desenhar. É o momento ideal para mostrar que o Flamengo segue sendo gigante dentro e fora das quatro linhas, e nesse clima a expectativa é de mais uma grande atuação no templo sagrado do futebol brasileiro. O Maracanã, como sempre, estará lotado, vibrando, fazendo pressão e empurrando o time para mais uma vitória. A sintonia entre arquibancada e gramado, que só existe de forma tão intensa no Flamengo, promete ser um dos trunfos para fazer a diferença em mais uma noite decisiva. O clima é de otimismo. Com os reforços chegando à diretoria trabalhando firme nos bastidores, os problemas sendo enfrentados com coragem e as finanças sendo bem administradas, o clube mostra que está no caminho certo. E mais do que isso, que está pronto para voos ainda maiores. Aos poucos, o elenco vai ganhando novas caras, o estilo de jogo vai sendo ajustado, as metas internas são revistas e o planejamento se torna cada vez mais estratégico. E tudo isso com um só objetivo: colocar o Flamengo no topo de todas as competições que disputa. Esse é o padrão de exigência que a torcida se acostumou a cobrar e que a diretoria vem tentando manter como prioridade. Cada movimento feito, até aqui, seja uma contratação, uma venda, um acordo com o patrocinador ou uma cobrança na justiça esportiva, faz parte de um mesmo tabuleiro ou de um Flamengo cada vez mais forte, mais estruturado e mais ambicioso. Hoje é só mais um capítulo nessa história que segue sendo escrita com paixão, estratégia e muito, mas muito trabalho. O que está acontecendo no Flamengo neste momento não é acaso. É fruto de um projeto de decisões firmes e de uma torcida que nunca deixou de acreditar. Que venha a bola rolando! Que venha mais uma noite épica no Maracanã! Porque quando o Flamengo entra em campo, o Brasil para assistir. E hoje, mais do que nunca, a nação quer ver o Mengão jogar, vencer e mostrar que o gigante continua faminto por conquistas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mercado da bola segue movimentado e uma notícia de bastidores vem chamando a atenção nos corredores do futebol europeu e brasileiro. Segundo fontes ligadas a dirigentes sul-americanos e ao staff do jogador, o jovem Endrick, atualmente no Real Madrid, pode estar a caminho do Flamengo por empréstimo de uma temporada. O atacante, revelado pelo Palmeiras e considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, chegou à equipe merengue recentemente, mas pode ter dificuldades para garantir minutos com nomes de peso, como Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé. No elenco, o Flamengo, atento à situação,
teria se movimentado nos bastidores e iniciado conversas com representantes do clube espanhol para viabilizar o que pode ser um dos maiores empréstimos da história recente do futebol brasileiro. Embora nenhuma parte tenha confirmado oficialmente o acerto, o burburinho já é forte, especialmente entre torcedores rubro-negros que sonham com um ataque reforçado por um dos talentos mais promissores do país. Fontes próximas aos bastidores da negociação indicam que o interesse do jogador em voltar temporariamente ao Brasil para manter ritmo de jogo e se preparar melhor para disputar espaço no Real Madrid pode ser determinante. A movimentação ainda é incerta, mas o rumor cresce a cada hora. O Flamengo, que vem investindo pesado na montagem de um elenco competitivo para as principais competições da temporada, vê em Endrick uma peça capaz de elevar ainda mais o nível técnico do grupo. O técnico Tite, que já trabalhou com jovens talentos na seleção brasileira, teria dado o aval para a possível chegada do atacante. A diretoria carioca, ciente da dificuldade financeira e das exigências contratuais que envolvem um jogador, recém-adquirido pelo Real Madrid, estaria estudando um modelo de empréstimo com cláusulas específicas de uso, tempo de jogo e até uma possível opção de compra futura. Nada foi confirmado oficialmente, mas fontes ligadas ao futebol europeu apontam que a diretoria merengue não descarta a ideia de emprestar Endrick para uma equipe que garanta minutos em alto nível, com visibilidade e desenvolvimento técnico. O que o Flamengo oferece hoje? As conversas seguem nos bastidores e podem ganhar força nas próximas semanas, com a janela internacional ainda aberta e movimentações nos dois continentes. Por enquanto, tudo está envolto em sigilo, mas a possibilidade de Endrick vestir o manto rubro-negro já faz o torcedor sonhar alto com títulos e jogadas de efeito no Maracanã. Não é de hoje que o Flamengo se destaca por repatriar jogadores de alto nível ou jovens promessas que atuam no futebol europeu. O clube carioca, com sua estrutura moderna, calendário competitivo e apelo de mídia, tornou-se destino atrativo até mesmo para atletas que, em teoria, estariam em ascensão no exterior. A possível chegada de Endrick reforça essa tendência e coloca o clube em posição privilegiada no mercado sul-americano. A operação, caso concretizada, seria mais um capítulo da relação próxima entre o futebol brasileiro e o Real Madrid. Clube que já contou com diversos talentos vindos do Brasil e que mantém uma rede de observação constante sobre o desempenho de jogadores sul-americanos. Endrick, por sua vez, não veria com maus olhos um retorno temporário ao Brasil, onde poderia atuar com regularidade e seguir em evolução, longe da pressão imediata por resultados no Santiago Bernabéu. A convivência com jogadores experientes do elenco flamenguista também poderia contribuir para sua maturação dentro e fora de campo. Por mais que pareça improvável à primeira vista, os rumores seguem fortes e são alimentados por pessoas próximas ao atleta, que veem com bons olhos uma passagem relâmpago pelo Flamengo antes de brilhar de vez na Europa. Nos bastidores da negociação, comenta-se que empresários influentes estariam envolvidos na tentativa de viabilizar o empréstimo, inclusive com articulações que vão além do aspecto esportivo. Há quem diga que acordos comerciais e de marketing também estariam em pauta, o que não seria novidade, considerando o potencial de imagem de Endrick e a força da marca Flamengo. A diretoria rubro-negra estaria disposta a arcar com parte significativa dos salários do jogador, além de oferecer um plano esportivo sólido para o atleta, com foco em minutagem, destaque em competições internacionais e acompanhamento psicológico e físico de alto nível. Fontes ligadas ao Real Madrid, por outro lado, teriam interesse em monitorar o desempenho de Endrick fora da Espanha antes de integrá-lo definitivamente ao elenco principal, e o cenário brasileiro, especialmente no Flamengo, aparece como uma alternativa viável e estratégica. Com a possibilidade de disputar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o atacante teria palco de sobra para brilhar. Tudo, no entanto, ainda está em fase de especulação. Nenhum contrato foi assinado, nenhuma imagem vazou, mas o burburinho já tomou conta da imprensa esportiva nacional e internacional. Se houver fôlego financeiro e vontade das partes, o rumor pode virar realidade. Se o empréstimo de Endrick ao Flamengo se concretizar, o futebol brasileiro pode estar
diante de um dos maiores movimentos de retorno temporário de um jovem craque ao país. A torcida rubro-negra, sempre atenta a qualquer novidade, já começa a criar campanhas nas redes sociais pedindo pela chegada do jogador. Há quem diga que até jogadores do elenco atual já comentam sobre a possível contratação nos corredores do Ninho do Urubu. A possibilidade de ver Endrick ao lado de nomes como Pedro, Arrascaeta e Everton Cebolinha empolga não apenas o torcedor flamenguista, mas também quem acompanha de perto a nova geração do futebol nacional. Com apenas 18 anos, Endrick ainda tem muito a evoluir. E uma temporada em um clube como o Flamengo pode ser exatamente o que ele precisa para dar o salto definitivo na carreira. Ainda que a informação não passe, por enquanto, de rumores nos bastidores, há um movimento silencioso, porém articulado, que pode mudar os rumos da carreira do jovem atacante nos próximos meses. Enquanto isso, o torcedor segue atento, a imprensa monitora e o futebol brasileiro cruza os dedos para que esse possível retorno temporário se torne o grande acontecimento da temporada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!